Arthur, uma pergunta, que é o tamanho do país, considerando as subculturas das regiões, caso do Brasil, como ser abordado, né? Não é fácil. É a mesma questão de um país para outro. Quer dizer, existe muita diversidade dentro do Brasil, existe uma imensa diversidade dentro da Índia, outra imensa diversidade dentro dos Estados Unidos, né? Então, tem que se considerar isso, né? Tem que se considerar. Então, o que acontece? Aqueles valores que são mais ou menos comuns num país podem ajudar uma implantação de algumas ações comuns, mas especialmente países grandes e com muita diversidade cultural, como é o caso do Brasil, tem que deixar justamente que os governadores façam o que é importante no fazer localmente, tem que deixar que os prefeitos façam, tem que ir até o tamanho da cidade, né? E agora também tem que dar um exemplo em termos nacionais do que é importante fazer, né? Então, digamos que usar máscara seria importante todo mundo, manter o distanciamento social seria importante para todo mundo. E aí outras questões deixam que seja feito localmente, né? Agora, essa questão da diversidade dentro de um país grande ou de um país pequeno, eu acho que isso tende a ser exagerado, né? As pessoas acham que as diferenças regionais dentro do país são maiores, elas acham que as diferenças são maiores do que elas realmente são. Pode ser. Quando você vai nos Estados Unidos, por exemplo, eles acham, mas o pessoal do meio oeste é completamente diferente do pessoal de Nova York. E o pessoal de Nova York é completamente diferente do pessoal da Califórnia. Mas isso não impede que se fale de valores comuns a todas essas pessoas. Uhum. E a estratégia de lidar com o corona, por exemplo, ela não precisa ser tão diferente em função da cultura, da diferença de cultura do meio oeste para Nova York. Vai ser mais importante, na verdade, a densidade geográfica, né? Nova York é uma cidade grande, tem mais gente e tal, mas a diferença cultural não é tão grande quanto a gente pensa. E, por outro lado, até a Holanda, que é pequenininha, as pessoas aqui dentro da Holanda Sim, eu acredito. acham que a diferença é enorme entre o norte da Holanda e o sul da Holanda e o pessoal. Existe até um outro idioma, né, no É. norte, enfim, que é o frísio e tal. Então, mas também é a questão de que, olhando de fora, dá para ver, quem está de fora, o observador, pode ver um pouco mais do que é comum, né, na cultura, quais são os valores que são comuns, né? E isso ajuda, na verdade, o modelo do Hald, ele vai muito mais pelo que é comum do que pelo que é diferente, né? E claro que é um modelo didático, é para ajudar a entender, né, as culturas e como é que elas funcionam, mas é a mesma coisa assim que a gente pensar, se a gente tomar só o Brasil e olhar de fora, alguma coisa em comum os brasileiros têm, Sim, né? tanto Então, gaúchos quanto enfim, baianos, tem toda a nordestinos. diferença. Aí, o que acontece? Se tu tomar uma outra perspectiva um pouco maior e olhar a América do Sul, também dá para ver algumas coisas em comum. Ou América Latina, mais países ainda, né? Dá para ver também algumas coisas em comum quando a gente pensar essas culturas tão diferentes em relação às culturas asiáticas, cujas também a gente dá para dizer a cultura asiática, mas cada uma tem a sua diferenciação e dentro, imagina a China também, né, a diversidade que é. Agora tem algumas coisas, alguns valores em comum, É né? como o Google Maps, né? A cultura é como o Google Maps. Quando você dá um zoom e você entra no detalhe, você vê mais as diferenças. Quando você faz o zoom para fora, você vê o que existe em comum, Uhum. né? Uhum. Então, eu acho que as diferenças regionais dentro do Brasil, por exemplo, elas não chegam a ser tão grandes para justificar estratégias diferentes de coronavírus. Um É, pouco, elas mas não muito.
elas são diferentes o suficiente para ser demonstrado por pesquisa, que foi uma coisa que eu fiz. Agora, para determinadas estratégias para poder tratar o corona, não acho que chegue a ser o suficiente para ser assim tão diferente, mas continuo achando assim que localmente, né, que os governos locais sabem melhor o que é a necessidade deles, né? Então acho que tem que se ter assim a nível nacional o que é importante para o país como um todo e deixando alguma liberdade para o governo local, né? A dificuldade que a gente já mencionou no outro webinar é que, como o Brasil como um todo é hierárquico, o governo federal tem dificuldade em delegar. Isso se vê também, por exemplo, na Rússia, os governos regionais eles estão reclamando porque as decisões estão sendo totalmente centralizadas na figura, inclusive, do presidente, né? Então, os governos estão obedecendo, porque é um país hierárquico, mas estão pedindo que haja uma liberação para que eles possam agir mais de acordo com a sua realidade. Uma customização. É uma customização. Mas eu me pergunto se essa vontade de customização é grande mesmo, ou se isso é o que é relatado justamente pela mídia ocidental, que não é hierárquica. Porque cada vez que eu vejo as pessoas falarem na mídia americana e inglesa sobre o que está acontecendo dentro da China ou dentro da Rússia, eu vejo um viés do observador, que tende a maximizar a reação contra a hierarquia. E se você vai lá e vai conversar com as pessoas, como a gente já foi, inclusive, você vê que, sei lá, 5% não gosta de hierarquia e 95% gosta. Então, cada vez que alguém reclama do Putin, isso vira manchete no Ocidente. Pode ser. Mas quando você vai na Rússia, todo mundo ama e adora o Putin. São muito raros. Dentro dessa perspectiva, a China, por exemplo, com o app que eles desenvolveram para controlar as pessoas e dar uma cor para elas, né? Isso de fora do lado do western, né? dos países ocidentais, está se vendo como uma grande invasão da privacidade. Agora, quando os chineses, como é que eles estão vendo? Eles já deram declarações de que eles estão achando que é importante e está fazendo com que eles se sintam assim seguros. Eles se sentem protegidos pelo Estado. Eles não se sentem oprimidos pelo Estado. Eles se sentem protegidos pelo Estado. Mas é difícil no Ocidente ver dessa forma. Porque a gente Veja acha bem, a gente não está defendendo a opressão, né? A gente só está querendo dizer assim que as pessoas que vivem naqueles países, elas não veem da mesma maneira como os observadores, né? E claro, quando a coisa é feita realmente assim de uma maneira opressiva e muito invasiva da privacidade, também os próprios cidadãos vão gritar, né? Então é uma coisa importante também a gente ver isso, que de fora é uma coisa, lá de dentro o sentimento pode ser outro.